Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina, com o decorrer do tempo que nós temos a intimidade para com Ele, sempre lembrando que importância nenhuma, tanto o que rega como aquele que dá o crescimento, importância nenhuma que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Mas com o tempo ele vai nos treinando as habilidades espirituais e ele nos ensina que é necessário ter tempo, é necessário dedicar o tempo para com ele, na vigilância, na oração, em estar examinando assim como ele cumpriu aquilo que o Pai havia descrito a seu respeito nos Salmos, nos profetas, tudo ali o que estava dito na lei, nos profetas, nos Salmos, nas Lamentações, se cumpriu nos mínimos detalhes. E ali, quando ele foi pregado, aquele que disse: perdoa, eles não sabem o que fazem, fazendo assim acumulou brasa viva na cabeça daqueles que opuseram a sua verdade, assim como até os que opõem nos dias atuais, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele nos ensina sempre que ele estava se ausentando tanto dos discípulos como dos pecadores e dos escarnecedores, sempre buscando do alto, porque aquele que mesmo nos ensina certas cáspitas de demônios somente com jejum e oração. Assim como a palavra diz que ninguém pode jejuar enquanto o noivo estiver com ele, mas que depois lhes fosse retirado o noivo, então jejuariam. É necessário estar cheio do Espírito até mesmo para jejuar, tudo fazendo em conformidade com o Senhor. E o confronto é necessário. Ele estava sempre ali quando ia nas sinagogas de Satanás, quando se confrontava aqueles que suas atitudes não se refletia a de Deus, mas a dos homens, porque está escrito: seja todo homem mentiroso, e o Espírito é a verdade, ele é a verdade, o caminho e a vida. Assim nós aprendemos com ele. Quando ele ia para o confronto, ele já estava cheio do Espírito e o Pai já havia lhe ensinado daquilo que havia de proceder, onde a palavra diz que com 12 anos crescia pleno do Espírito, aonde para crescer, encher-se do Espírito, que eu diminua e que ele cresça. O Evangelho de João nos adverte, onde usado pelo Espírito, aquele que mesmo diz que o Verbo, que era Deus e estava com Deus e que se fez carne, assim como o João o Batista disse: após mim virá aquele que era antes de mim, e ele vos batizará com Espírito e com fogo, aquele que não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Mas sabemos que, na verdade, ele permitiu ser influenciado por aqueles sacerdotes terrenos, aonde fez discípulos para si, como assim mesmo os discípulos que estavam ali com Jesus disse: mestre, nos ensina a orar assim como João Batista ensina seus discípulos. Aonde a divisão no reino não está prevalecendo, é necessário estar todos num jugo, segundo aquele que nos ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós da minha canga, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
aquele que está dividido não prevalece, assim como a palavra diz que quando diziam ele expulsa Satanás, ele expulsa por Beelzebu, e ele disse, como pode Satanás expulsar por Satanás? Uma casa dividida não prevalece, mas se expulso pelo Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus sobre vós. Assim como ele me outorgou do seu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, é chegado o reino dos céus sobre vós, e temei e tremei diante daquele que tudo opera e executa. Bem-aventurado os que acatam esta verdade, porque já estão rumo à condenação aqueles que negam a verdade, mas aqueles que se humilham diante daquele que é o Todo-Poderoso. E se a palavra diz, se meu povo se humilhar e se prostrar diante daquele que tudo opera e executa, bem-aventurados sois que apresentam através dele um coração contrito e arrependido. Mas aquele que despreza e busca a segurança nos meros mortais e a paz, não há paz para vós. A espada, a ira e indignação do Senhor, porque ele não veio trazer paz ao mundo. Ai de vós que deixam de estar com o coração segundo o coração de Deus, para confiar nos míseros cacos espalhados ao chão, irão para o mesmo lugar do que eles, assim vos diz o Senhor. Vós que seguem os corações enganosos e mentirosos, que colocam outro fundamento que não seja segundo a verdade, que é Jesus Cristo, assim vos diz o Senhor, perecerão todos.